maioria de nós simplesmente sobrevive em uma era de muita correria e intensas cobranças por todos os lados. As nossas emoções, só para vocês terem ideia, elas estão completamente abaladas por nós não sabermos como lidar com as pressões do dia a dia. Por exemplo, quer ver se você está realmente onde gostaria de estar e se tem os resultados essenciais para a sua vida? A resposta para essa pergunta são as pessoas falando que nunca tem tempo para aquilo que realmente é importante e essencial para as suas vidas. E tempo é a coisa mais importante que nós temos e que a grande maioria não sabe administrar de forma correta. Só para vocês terem ideia, 97% da população do mundo reclama e não consegue fazer as atividades que são essenciais e necessárias porque alegam que não tem tempo. Todas as pessoas, elas possuem 5 áreas essenciais na sua vida que precisam ser trabalhadas diariamente: saúde e bem-estar, relacionamentos e família, espiritualidade e emoções, finanças e educação, que seria a parte de conhecimento que nós temos que buscar e adquirir diariamente na nossa vida. Veja na sua vida se você não é vítima desses sintomas: excesso de reclamações, impaciência, dificuldade em conviver com outras pessoas, cobranças por resultados cada vez maiores. Se tudo isso está relacionado à sua vida, saiba que você precisa urgente de ajuda ou será mais uma vítima do efeito manada que controla a maior parte da sociedade no mundo. Esse processo nós chamamos dentro da nossa empresa de performance do tempo, aonde começamos com um processo de reconstrução do seu eu interior, através de ferramentas de autoconhecimento, através de uma forma lógica e científica, onde você passa a se conhecer melhor e explorar os seus potenciais, conseguindo lidar com todos os problemas do seu dia a dia. A nossa vida, ela é como se fosse uma grande represa que quer quebrar muitas vezes a barreira e transbordar. Mas a grande maioria de nós fica simplesmente parado e aquela água parada ela começa como se meio que apodrecer, gerar mau cheiro e aos poucos, de forma lenta e gradual, nós vamos morrendo. Nós precisamos entender que nossos conflitos, perdas, crises, frustrações, problemas e o caos que a gente vive passam a ser como tijolos na construção da nossa nova história. As perdas se tornam ganhos, a crise passa a ser uma oportunidade para crescer. E os momentos de desespero passam a ser de prazer e intensa satisfação, quando nós iniciamos o processo de tomada de decisões e as ações que são necessárias diariamente na nossa vida. Isso acontece quando você conhece realmente ferramentas de autoconhecimento e gestão que lhe ajudam a gritar dentro do seu eu interior: eu serei livre, eu vou mais além de onde eu estou. Sejam todos bem-vindos à semana O Melhor Tempo da Sua História. Meu nome é Susan, sou esposa do Átila e há mais ou menos 9 anos nós abrimos a nossa empresa, saímos do nosso emprego atual e demos este passo de fé. Neste tempo também nasceu o nosso primeiro filho, Daniel. E as coisas eram um pouco difíceis porque demandava muito do nosso tempo, principalmente do tempo do Átila, onde ele trabalhava muito, chegava a trabalhar por dia 18 horas, inclusive os finais de semana. E por conta disso, também por ele viajar muito a trabalho, desencadeou muito estresse, né? Um estresse em casa, estresse no trabalho, muito cansaço. Muitas vezes ele chegava, só de encostar já dormia. Não tínhamos muito lazer e também até hoje, graças a Deus, nós somos servos na igreja e também exige muito do nosso tempo. E por conta disso, nós percebíamos que estávamos ficando muito cansados. Neste tempo também nasceu o nosso segundo filho, Rafael, e as coisas ficaram mais difíceis ainda, por conta de mais gastos, a demanda do tempo, né? Nossa, ficou mais corrida. Eu percebia no Átila que ele estava não só cansado, mas muitas vezes assim estressado, triste. E eu dizia para ele: vai procurar uma ajuda, um médico, uma terapia, porque você não está bem. Ele tem aquela doença autoimune, o vitiligo, e onde eu
nós percebíamos que estava crescendo essas manchinhas do vitiligo dele por conta desse estresse. Desencadeou também nele um problema no estômago, onde ele sentia fortes dores. Por conta disso ele ficou internado 2 vezes com essas dores no estômago. Então nós víamos que tinha alguma coisa que precisava ser feita. Ele sentia muito, né, esse desejo de mudança, preciso fazer alguma coisa, porque sempre foi um homem assim muito trabalhador, sempre foi uma pessoa muito boa. Com isso, de muito ler, de muito pesquisar, de estudar, ele descobriu ferramentas em gestão de tempo e alta performance. Foi aonde nós vimos que isso mudou completamente a nossa vida, mudou a vida do Átila, por conta de mudar, né, a rotina dele, muito mais dele, né, porque eu fico muito mais com as crianças, também ajudo na empresa, trabalhamos juntos, mas essa mudança nele, essa performance nele, atingiu a todos nós, mudou radicalmente para melhor, graças a Deus. Eu me cobrava muito por não conseguir resultados de uma forma equilibrada na minha vida. Foi quando, conversando com um amigo meu, Guilherme, falando sobre excesso de trabalho, ele me apresentou uma ferramenta chamada Matriz de Gestão do Tempo, onde eu comecei a aplicar essa ferramenta que me ajudou a colocar uma parte das atividades da empresa em dia. Passei a delegar mais a responsabilidade para a Susan, minha esposa, que é minha sócia hoje também na empresa. E nesse meio tempo, o Rafael, que é o nosso segundo filho, já estava com 2 anos e eu havia começado a fazer um esporte para amenizar um pouco a carga de estresse que eu estava vivendo naquele momento da minha vida. E depois de 6 meses, eu finalizei aquele esporte e comecei a fazer um outro, mas com toda a família desta vez. Neste momento que eu gravo este vídeo, fazem exatamente 2 anos e meio que nós começamos 2 dias por semana a fazer um esporte com toda a família junto. Assim, aquela pessoa que era muito ansiosa, que trabalhava demais, que tinha uma agenda completamente atrapalhada e cheia de atividades, começou a passar por um processo de transformação extraordinário. Eu comecei a me sentir transformado e renovado e procurar mais formas de gestão da empresa, gestão da minha vida, da minha família. Comecei a criar, por exemplo, situações em que o meu tempo me proporcionava estar com a minha família e realmente eu admiti naquele momento que eu precisava manter aquele novo hábito na minha vida. Comecei a ler muito sobre desenvolvimento pessoal, fui participar de um evento sobre inteligência emocional e nas minhas pesquisas sobre o assunto eu conheci o Tony Robbins e a sua missão de ajudar pessoas a viver uma nova vida e um propósito que me incentivou de uma forma tão profunda a tomar as ações que atingissem novos resultados que eu jamais imaginava ter a capacidade. E tudo aquilo começou um processo de transformação tão intensa na minha vida que eu passei a usar essas ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e redescobri o meu propósito de vida a partir daquela nova fase que eu estava vivendo. Eu passei então a construir a melhor fase da minha vida a partir de então. Muitas pessoas me consideravam como um workaholic, pois o excesso de trabalho me trouxe bastante resultado financeiro, mas sem equilíbrio nenhum. Tudo isso foi resultado de uma infância sem a presença do meu pai, que se separou da minha mãe quando eu tinha apenas 3 anos de idade, quando nós viemos para São Paulo. A minha mãe chegou a trabalhar, por exemplo, em 2 empregos para sustentar os 4 filhos, pois meu pai, por problemas de alcoolismo, havia deixado a família. Ela nos dizia que desde pequeno tínhamos que exercer uma responsabilidade acima da média para conseguirmos sobreviver. E esse erro acabou comprometendo a minha infância, pois aos 9 anos de idade, quando a maioria das crianças brinca, eu comecei a trabalhar no comércio para ajudar nas despesas de casa. Toda essa exigência ficou registrada no meu registro automático da memória e me fez desenvolver características de um viciado em trabalho, que com os anos foram trazendo vários problemas de ordem emocional e de relacionamentos. Uma hipersensibilidade acima do comum que me fez desenvolver uma doença autoimune em minha vida, sendo alvo muitas vezes de deboche na escola e também pela própria condição financeira que a nossa família tinha. Nós não conseguíamos viver aí as tendências da moda, né? Tudo aquilo que era novo. Eu achava que o meu maior consolo para tudo era o trabalho, mas não saía com os meus amigos, não me socializava e trabalhava. A dor daquela infância sofrida me construía por fora, mas me destruía por dentro.
Mas com a ajuda da minha esposa, amigos e após muitos treinamentos, leituras de diversos livros, eu comecei um processo de cura e de recuperação das minhas emoções. Eu descobri, por exemplo, na leitura o grande desejo pelos estudos e me tornei a partir de então um escritor. Hoje a caneta ela faz parte diária da minha vida. O desejo de escrever para o mundo as minhas experiências, compartilhar um pouco das minhas histórias como uma forma de ajudar as pessoas a buscar resultados a partir das suas experiências de vida, sendo que cada um é o roteirista do seu próprio destino. As situações que as pessoas vivem nos dias de hoje as impedem de viver o equilíbrio. Elas podem até ter muito recurso e achar que isso é suficiente para completar o restante, mas não é. É necessário, por exemplo, se reinventar, cuidar da sua saúde, cuidar dos seus relacionamentos, por mais problemáticos que eles pareçam ser, ter uma fé inabalável que tudo vai dar certo daqui para frente. Gerir melhor as suas finanças, buscar todos os dias conhecimento e ferramentas que possam te ajudar a alcançar os resultados e os seus maiores sonhos na sua vida. É necessário neste momento que você se abra para essa transformação e que conheça essas ferramentas que possam te ajudar a chegar aos resultados que você precisa para não ser mais encarcerado pelo seu trabalho e pela condição que você está vivendo até os dias de hoje. Você precisa criar esta nova condição de vida. É como abrir um livro novo em branco a partir de hoje e se imaginar que daqui a um determinado tempo você vai ser uma nova pessoa. Imagine, por exemplo, aonde você quer estar na sua vida daqui 30 dias, daqui 1 ano, 5 ou 10 anos. Você quer continuar vivendo essa vida que você está vivendo até hoje? O excesso de trabalho e a falta de performance nas 5 áreas da sua vida asfixia o seu pensamento criativo. A capacidade de você empreender, o resultado de tudo aquilo são traumas, muitas vezes, de doenças da emoção, a falta de vontade de viver e afastamento das pessoas. E a grande tendência é que tudo fique pior daqui para frente. Se você não começar a desenvolver realmente a sua criatividade, voltar a sonhar, resgatar o seu ânimo e ter a coragem de viver esse novo momento na sua vida, nada vai mudar. A aplicação de ferramentas de autoconhecimento deve fazer parte da sua vida para que ela possa te libertar deste cárcere que está te aprisionando. Chegou agora a hora de você pôr um ponto final nesse desequilíbrio, inserindo vírgulas em cada uma das 5 áreas essenciais da sua vida e tomar as ações que são necessárias para você atingir os resultados que você quer e que você precisa. Você deve passar a partir de hoje a criar as suas próprias oportunidades, sejam elas sociais ou profissionais, escrevendo aí o melhor tempo da sua história. Imagine que será um tempo inesquecível e mesmo com tantas dificuldades que surgem em meio à estrada da sua vida, daqui para frente, você vai viver esse novo através da performance do tempo. Agora imagine o seguinte: você ter os resultados que você precisa e aqueles que você quer em menos tempo de forma equilibrada. Basta querer realmente tomar os passos, tomar as ações que são necessárias e que eu vou recomendar para você. É possível você ter uma nova vida com muito mais equilíbrio, com muito mais saúde, atingir resultados extraordinários e fazendo as mesmas coisas que você faz no seu dia a dia, mas de uma forma mais intensa, de uma forma mais especial. A minha vida antes do performance era uma coisa assim surreal. Eu fazia cerca de 10 atividades na minha semana e isso me estressava muito. Eu tinha que me dedicar à minha fé, ir para a igreja, ao meu trabalho. Eu fazia 2 pós-graduação, eu fazia cursos de inglês, o meu relacionamento, eu tinha minhas tarefas diárias para fazer, então eram muitas tarefas e isso me estressava demais. E o meu maior problema que eu enfrentava é a questão de saber qual dar prioridade. Porque não interessa o número de tarefas, para mim todas eram importantes. E uma das principais coisas que o método me fez entender é que eu não necessariamente tinha que dar a importância para alguma dessas tarefas. Não que elas não sejam importantes para mim, mas porque elas não eram prioridade naquele momento. Então, o que me conquistou, foi o meu fator determinante para poder falar, não, esse é o método correto para que eu possa organizar minha vida e chegar nos resultados extraordinários, que é o que eu consegui hoje. Então, hoje eu já concluí as minhas pós-graduações, já concluí minhas faculdades, eu já estou estabilizado no meu emprego e eu acho que a maior vantagem, eu acho que é a coisa mais impressionante, assim, algo que eu posso dizer que foi extra, que o método me proporcionou, foi que me fez descobrir a minha vocação. Eu busquei o método com o intuito de
procurar organizar minha vida, minhas tarefas, porque eu cheguei num momento em que eu estava tão estressado que eu me desequilibrei totalmente. O meu trabalho, por mais que eu seja bem remunerado pelo que eu faço, não me satisfazia absolutamente nada, eu chegava atrasado todos os dias e eu não me importava com isso, eu comecei a relaxar, vamos dizer assim. As minhas aulas eu não conseguia dar a devida importância, me estressava por não ter tempo para concluir minhas tarefas, fazer minhas lições, dar atenção devida para as matérias, para tudo que eu tinha que fazer. Então o que o método me proporcionou foi o meu eu interior despertou. Eu vi que o que estava desequilibrando é que eu não estava satisfeito com o meu trabalho. E fora as outras tarefas ainda que estavam roubando o meu tempo. Então assim, é muito esclarecedor. Eu pensei, inclusive, que seria algo que ia tomar mais ainda o meu tempo. Quando eu comecei a entender qual é o propósito do método, é justamente tirar aquilo que você pensa que é prioridade, mas não é prioridade. Você acha que é importante, mas vai vir o momento certo. Não quer dizer que você vai excluir aquilo para sempre da sua vida. Então o que acontece? Eu comecei a ver que, na verdade, a única coisa que eu fazia, mediante toda essa história enrolada, que é como estava a minha vida, eu só não sabia administrar meu tempo. Então eu eliminei todos os sabotadores do meu tempo, várias coisas eu deixei de fazer e não sinto falta nem saudade, como assistir televisão, por exemplo. Eu dedico ali alguns minutos do meu tempo, coisa de 15 minutos você consegue ficar entretido de todas as notícias diárias. Para que eu vou perder tempo na televisão? Meu celular eu comecei a organizar melhor para poder ver as mensagens, as coisas e demais outras tantas coisas. Esse foi a maior sacada que eu tive assim, porque o método, além de me ajudar a tirar aquilo que me fazia mal, me fez focar naquilo que eu realmente gostava, que na verdade eu não sabia. E isso não tem preço. Não tem preço, porque por uma pessoa que chegava atrasada todo dia no trabalho, eu tenho que pôr o despertador ao contrário, é para me lembrar de dormir, porque eu gosto tanto do que eu faço que às vezes dá vontade de passar a madrugada inteira. Eu posso dizer que o método Performance do Tempo, ele me ajudou na real, descobrir a real clareza do meu sentido de vida. Parece uma coisa muito grande, mas na realidade faz todo sentido. Porque não adianta nós fazermos apenas o que nós amamos, mas tem que ter um porquê. Eu amo o que eu faço, mas o porquê eu faço? E isso está totalmente alinhado ao meu propósito de vida. Hoje eu posso dizer que o método mudou completamente a minha vida. A forma que eu vivo hoje é completamente diferente do que eu vivia antes. Eu tenho clareza nos meus objetivos, eu acordo cedo, eu consigo ter meu tempo em paz para uma leitura, eu faço minha caminhada de manhã, vou trabalhar, eu faço todas as tarefas que eu realmente sei que são prioridades na minha vida e dedico a minha saúde, dedico ao meu estudo, a organização financeira pessoal também, organizar melhor as minhas aulas. Então, graças a Deus e ao método Performance do Tempo, eu não tenho palavras para agradecer, realmente foi uma mudança. E isso que eu gostaria de deixar para vocês, que da mesma forma que eu passei essas dificuldades, eu tive que chegar no meu fundo do poço. Eu acho que tem muitas pessoas que estão na mesma situação, que elas não estão satisfeitas, que elas acham que tem 1000 coisas para fazer, que elas não vão conseguir, se frustram no final do dia, devido a não ter conseguido fazer aquilo no final da semana, não atingir o objetivo, e isso ela começa a perder a fé nela mesma, ela acha que o problema é ela, mas na verdade é que ela só precisa de um auxílio de alguma coisa, no caso um método, que possa mostrar para ela quais são os principais e os próximos passos da vida dela. Então isso é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Tenha fé, não pense que o problema é você, acredita que a sua vida tem condições de mudar, acredite no método, realmente vai transformar a sua vida e o tempo da sua nova história. No segundo episódio do nosso workshop online, nós iremos falar sobre como dobrar realmente os resultados da sua vida com a gestão do tempo. Eu queria pedir que você deixasse abaixo deste vídeo os comentários sobre o que você espera desse workshop e em qual das 5 áreas da sua vida você está precisando hoje de novos resultados. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.